Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje um pausa muito especial porque temos aqui um convidado de peso, o nosso doutor Manuel Pinto Coelho. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo, doutora Bárbara. Eu não sabia que conhecia o meu peso, não sabia que eu precisava... Sabe mais de mim do que muita gente. Não, eu acho que muita gente e muitas pessoas que nos estão a ver e ouvir, e aproveito para cumprimentar quem nos vê e ouve nas nossas páginas do Facebook e apenas quem nos ouve nos 98.7. Boa tarde a todos e bem-vindos a este programa tão especial. E o peso, não é, do Dr. Manuel tem a ver efetivamente com estes mais de 50 anos de experiência clínica, todo este trabalho na literacia e nos livros escritos que efetivamente contribuem para esta ciência, não é, da medicina e para a nossa saúde. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigado, doutora Bárbara Pereira, por ter lembrado de mim. Muito obrigado e muitos parabéns ao Presidente da Direção, Jaime Valente. E o que eu posso dizer é que foi tentar esclarecer, através das questões que me faço, as respostas que puder dar, esclarecer quem nos ouve, para os ajudar a ter mais saúde e, por intermédio disso, serem um pouco mais felizes. Há algumas coisas que se podem dizer e fazer que não têm estado muito no foco da medicina mais convencional, da medicina mais tradicional, a que eu pertenço. Certo. Eu saí da faculdade em 72, entrei em 66, ainda a Bárbara não estava nos planos dos seus pais. Saí em 72 e desde aí para cá, lá vão 52 anos, e eu sei que medicina é que se faz, fiz muita e continuo a fazer, medicina mais convencional, com a chamada alopática tradicional, mas tem sido uma medicina essencialmente voltada para a doença. E então, por circunstâncias de ordem vária, que não vem agora aqui para o caso, eu fiz a agulha para a medicina mais voltada para a saúde. E eu tenho tido retorno de que há quem me escute e há quem me ouça. Fiquei muito contente de saber que há um rapaz de 22 anos que me escuta e que segue as coisas que eu digo. E não será provavelmente o único, gostava de esclarecer que, na verdade, o grande slogan e aquilo que fez, não é, este mote tem a ver com o chegar novo e agora o livro posterior mais novo a velho, não é? E esta ciência daquilo que o doutor estava a explicar, de nós apostarmos na prevenção e muitas vezes naquilo que são hábitos, aquilo que não custa dinheiro, não é? E que nós todos podemos adotar no nosso dia-a-dia para efetivamente ter uma longevidade com qualidade, que é isso que nós queremos, não é? O problema é exatamente esse, porque se custasse dinheiro, já teria havido com certeza alguma ou algumas empresas interessadas com estratégias de marketing ativas que estariam enquanto não vendessem os seus produtos, e como tal, nós já sabíamos e já fazíamos. O problema é que não custa dinheiro, custa estar informado, custa informação, custa alguma coisa. E isso é que não está ainda, não se sabe ainda, não é do conhecimento das pessoas ainda, alguns conceitos básicos que determinam, se forem seguidos, a nossa saúde. Já não faz este ano exatamente 10 anos que eu escrevi. Esse livro foi apresentado aqui em Lisboa em 2015, em novembro de 2015. E foi esse livro que foi, diria, um pouco pedrada no charco, aceito a expressão, porque falei pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido em Portugal alguém falar, se calhar falou, eu é que sou ignorante e não conhecia os escritos ou os livros em que se publicou,
dizia eu, nunca tinha ouvido falar em vitamina D, portanto que o sol fazia muito mais bem que mal e que fazia bem através da vitamina D. Nunca tinha ouvido falar, e falei nesse livro, de vantagens gigantes de fazer jejum, até falei das 4 formas de se fazer, falei da água do mar, falei de uma série de coisas, que na realidade, e acho que quem me apresentou o livro foi um ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Germano de Sousa, em novembro de 2015, na FNAC do Colombo, aqui em Lisboa. E embora, portanto, o livro foi bem protegido pela comunicação social, eu fui durante algum tempo, com alguma regularidade, era convidado pela CMTV para falar sobre os assuntos que falei nesse livro, e isso projetou-me bastante também, e as pessoas ficaram a ouvir algo que nunca tinham ouvido, e, logicamente, como fazia sentido, faz sentido o que lá está dito, as pessoas fizeram a sua própria investigação, por outras caminhos, que eram hoje que não faltam em motores de busca, e perceberam que aquilo que lá se dizia que fazia sentido. E então, claro que este não foi a única fonte de informação que as pessoas tiveram, enfim, fiz o meu contributo, escrevi o que escrevi, e daí para cá escrevi mais alguns livros, já vai no 15º, no ano passado, esse livro que a doutora Bárbara falou foi o 15º, eu escolho Crescer com Saúde, para um target um bocadinho mais cá para baixo, mais novinho, homens amanhã, portanto para as crianças. E ainda vamos, mais à frente na nossa conversa, mergulhar um bocadinho nesse livro, porque acho que é muito importante e perceber as motivações e porque é que queremos tanto, não é, chegar a este público. Na verdade, nós percebemos que a carreira é brilhante e que efetivamente toda esta literacia que é transmitida não é opinião do doutor, é ciência e é os últimos avanços da ciência, que esta é a questão, não é? Quanto eu digo, é fundamental. Aliás, fui alvo de algumas críticas de vários setores, incluindo da Ordem dos Médicos, tive inquéritos disciplinares. Primeiro, a água do mar levou bastante polémica, levantou polémica. Outra coisa que eu falei nos classes de medicamentos para baixar o colesterol também levantou polémica. Houve vários inquéritos disciplinares, mas acabou tudo em águas de bacalhau, está tudo tratadinho, tudo arquivadinho, tem a minha folha de serviço completamente limpinha, como sempre esteve, desde que a faculdade em 1962, agora o que é facto é que deu realmente trabalho, tive que responder, o meu advogado trabalhou muito bem, mas isto para dizer que tudo quanto é novo, tudo quanto é novidade, causa sempre algum barulho, algum incómodo. E então foi o que aconteceu, que eu falei de coisas que não era suposto um médico com um profissional de saúde falar, como tal, quanto algumas vagas de fundo. E quando nós falamos nestes hábitos de vida mais saudáveis e naquilo que são o nosso papel, não é? A nossa proatividade na nossa própria saúde, não esperando que a doença venha, estamos a falar também aqui em algumas indústrias, não é? Que ganham, não é? Com esta doença e acho que a controvérsia também vem a partir daí, não é só o novo, mas também o impacto que isso tem na economia, infelizmente, não é? Este sentir dos portugueses em relação a estas questões ligadas à saúde e a novidade que de algum modo ainda constitui, de algum modo não, muitos modos constitui todos os temas ligados à saúde e não à doença, tem sua razão de ser. Tem sua razão de ser porque está habituado, não só os meus colegas e os outros profissionais de saúde, como a sociedade civil, está habituado a ouvir falar em doenças. O médico é aquele que trata doenças. Não é? Certo. Está instalado aquele paradigma, um comprimido, uma doença, um comprimido, uma maleta, um comprimido. Foi assim que as pessoas estão habituadas a pensar, só que aquilo que eu digo, e consubstancio e documento, como é óbvio, não é? Eu mais estava por ter coisas inventadas, não é? Aí é que arranjava mesmo sarilhos. Está documentado. Está documentado que foi uma coisa perfeitamente anómala, em 1910, um senhor ligado ao negócio do petróleo, tinha acabado praticamente de inventar, o senhor John Rockefeller, que resolve fazer um decreto-lei, praticamente, chamado Flex and Report, em que ele acaba com a forma como a medicina ia sendo
tratada e sendo feita e sendo exercida até à altura, e inaugura o tal modelo biomédico, uma maleta, um comprimido, em 1910. Ele, enfim, fez a vida no inferno aos profissionais de saúde que tratavam a medicina de outra forma, que tratavam a medicina virada para o corpo, para o sistema imunitário, olhavam para a pessoa de uma forma global, não faziam dicotomias, não sabiam o que era o estômago, o pulmão, o cérebro, os joelhos. Era medicina realmente chamada, por isso é que nós agora tentamos recuperar a medicina holística, portanto a medicina global. Não há mente, não há corpo, há uma unidade. A quantidade de situações somáticas no corpo que são determinadas pela mente. A doutora Bárbara, psicóloga, que sabe isso muito bem, melhor que eu se calhar também, até dizia. E então, esses profissionais de saúde foram perseguidos, os estabelecimentos em que lecionavam foram encerrados e inaugurou-se então um modelo novo que ainda hoje, 115 anos depois, portanto foi em 1910, portanto em 2025, 115 anos depois, doutora Bárbara, nem sequer foi questionado. Foi aceite na base comical até assim e acabou. E é assim que se faz medicina. Então, agora, como estas coisas começam a ser ditas, não sei se houve alguém mais que dissesse isto além de mim, há com certeza, ou se não há, há de aparecer. As pessoas vão investigar, vão ver, e vão ver que isto é realmente verdade, que é assim que a coisa se passou, e vão perceber que não faz sentido. Não faz sentido meter dentro de um saco e mandá-lo ao rio a osteopatia, a nutriterapia, a fitoterapia, a quiropraxia, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, que eram as disciplinas que eram dadas, que eram lecionadas nos Estados Unidos, e que deixaram de o ser devido ao Flexen Reports de John Rockefeller. Isto veio a propósito da nossa conversa. Sim. Porque foi aí que nasceu o modelo, este paradigma, uma maleta, um comprimido. Hoje, ir ao médico é a mesma coisa que estar à espera que o médico lhe receite um medicamento qualquer. Se não o médico, é um malandro, porque teve ali não sei quanto tempo e nem era um desgraçadinho do comprimido. E não é bom médico e não é eficiente, e eu já ouvi algumas vezes o doutor a dizer que efetivamente só existe uma medicina, não é? Nós tentamos dizer é a medicina integrativa, a medicina funcional, a medicina holística. É um esforço que estamos a fazer para recuperar aquilo que havia até 1910, que era medicina. Certo. Medicina. Sabe o que é que a Bárbara sabe como é que se diz medicina em japonês? Não, mas o doutor vai-me dizer. Genjutsu. Sabe o que é que quer dizer Genjutsu? Doar amor. Não incrível. Não acho uma maravilha? É mesmo. E agora, diga-me lá como é que a gente está a receitar um comprimido e dizer, olha, toma um comprimido antes do almoço, está a doar amor a alguém? De todo, não é? E a minha primeira pergunta, e nós ainda não desvendámos o tema da nossa conversa, que eu não, na nossa conversa de ontem, o doutor disse-me, por favor, não me digas o que é que vamos falar. Deu o gosto todo. Senão não tem piada nenhuma. Vamos falar sobre o açúcar, este veneno, não é? Que eu tanto me debato muitas vezes quando trabalho com famílias e quando percebo que existem... Porque nós que estudamos a ciência percebemos o impacto que isso tem no nosso soma e o impacto que isso tem nas estruturas dos nossos miúdos que estão em formação e em maturação. E vamos falar então do impacto dos açúcares no desenvolvimento infantil. Ele é impactante em qualquer faixa etária, não é? Mas nesta fase da nossa vida em que estamos a formar a almofadinha para depois explorarmos o mundo, é ainda mais devastador. E a primeira pergunta era para falar um bocadinho sobre o doutor, e já o fez tão bem, não é? Mas era efetivamente por aí, como é que este foco não é? na saúde e não apenas na doença surgiu, e o doutor também acabou por explicar que em 2015 teve esta percepção de que era preciso fazer alguma coisa por nós, não é? E enfatizar este foco na prevenção e nos nossos hábitos saudáveis. Eu até aí tinha escrito sobre toxicodependência. Aliás, a minha tese de doutoramento foi na área da toxicodependência. Eu estive aí no Norte, tive uma era em Conselho de Gondomar,
Clínica de Recuperação de Toxicidade. Foi a primeira clínica privada a receber uma licença de funcionamento da parte do Ministério da Saúde. Licença de funcionamento número 1/1963. Mas não vou ter tempo para isso, são aqui 2 horas a falar de tudo, menos. Tem a ver com a saúde mental, não é? Certo. Tem tudo. Porque saúde mental, a pessoa pensa no cérebro, não é? Saúde mental, cérebro. Não é? Só que o intestino, que é o nosso órgão, com os 7,5 metros de órgão, onde o açúcar vai parar e outros companheiros, como temos pela boca abaixo, vai lá parar ao intestino. Dizia eu que esses 7,5 metros de intestino têm mais neurónios que o cérebro. Tem 100 milhões de neurónios. Não é por acaso, não é que, e nós estamos todos, não é, em conexão, e todos os nossos órgãos se comunicam, mas diz-se muitas vezes que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, não é? Por esse motivo é importante nós fazermos este esclarecimento. Deixa-me dizer assim, a gente se quer pôr uma ordem nas coisas e se quiser dar-nos alguma razoabilidade, o intestino é o nosso primeiro cérebro. Isso. Então tem mais neurónios que o cérebro e é o segundo. É verdade. Primeiro, 100 milhões de neurónios, além dos 100 trilhões de micróbios, que nos pesam 2 quilos. 2 quilos da sua elegância, doutora Bárbara. Elegância é a bicharada que tem dentro do seu intestino, principalmente bactérias, mas protozoários, vírus e fungos, que têm genes. É lá que residem praticamente a grande fatia do nosso elemento genético, como sabe, é lá que está. Como tal, é tudo ensinamentos, é tudo coisas que não são ainda muito atendidas, para não dizer muito, não é, a atenção e o cuidado que se deveria ter, do meu ponto de vista, mas que ainda vai a tempo, caramba, nos programas académicos das faculdades de medicina, não é? Eu vou ir para o mês que vem à Faculdade de Medicina do Porto, fazer uma intervenção, vamos lá ver se sai bem. O problema é que tem que ser em inglês, eu hei de me desenrascar e de sair coisa, mas as coisas, quando são verdade, por muito sozinhos, que os técnicos que estejam, os técnicos de saúde, não têm que ser médicos, não é evidente, mas se são médicos, melhor ainda, mas os profissionais de saúde, por muito sozinhos que estejam, que tenham, que sigam esta linha, têm 2 companhias fortíssimas, como eu gosto de dizer, que é a verdade e a razão. Certo. Muito fortes. É a razão e a verdade. Quer dizer, não há nada, isto é inventado. Isso, e nós temos aqui 2 fatores, não é? Temos a investigação e os últimos avanços, e temos também, quando nós estamos a falar do doutor, não é? Temos também evidências clínicas da sua prática profissional. Aquilo que mais nos ensina é o empirismo, é aquilo que certo. Ensina. Depois, claro, é tudo pintalgado com literatura que se pesquisa e que essa investigação, logicamente, que faz parte do nosso trabalho, aquilo que as pessoas que nós vimos nos ensinam está sempre à frente, não é? Sinceramente empírico o nosso saber. Mas em relação ao açúcar, para não fugirmos do tema. Certo. O açúcar é o produto mais inflamatório que existe. Não há nada mais inflamatório. Inflamatório, portanto, voltamos àqueles 7,5 metros de intestino que nós temos, não é? Que convém estar bem cuidado, quando não tivesse lá 70%, 80% da nossa imunidade, e isto agora tem a ver com saúde mental, stricto sensu, é lá que estão alguns neurotransmissores, ou quem prefira chamar neuromediadores, que modulam a nossa vida de relação. É no intestino que está 3 neurotransmissores sobre este intestino nervoso autónomo, neste caso simpático, que tem a ver com a alegria e tristeza, serotonina, dopamina, noradrenalina, e ainda sistema nervoso autónomo, mas parasimpático, que tem a ver com a ansiedade e a ansiedade, acetilcolina e GABA. Estes neuromediadores estão profusamente representados no intestino. E é o sistema nervoso entérico, de facto, que comanda a sua libertação. O António Damasio, não perco uma oportunidade de dizer, se lá está aquilo outra vez a falar do António Damasio, diga-me à vontade, ando a ouvir tanta vez que acabam por adotar
aquilo que eu quero transmitir. Às vezes não é a primeira nem a segunda, tem que ser à terceira ou à quarta ou à quinta ou à sexta. O António Damasio disse, naquele livro notável, A Estranha Ordem das Coisas, eu cito de cor, página 192, o homem dizia que o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino. Caramba, o homem endoideceu, perdeu a cabeça? Não. Ele diz porquê? Porque 95% do neurônio de dor chamado da boa disposição, que é a serotonina, está na parede do intestino. Está na parede do intestino. A pessoa que não come açúcar, estuda por fora do açúcar, a pessoa que não come açúcar e os outros 2 produtos, os que têm glúten, os que têm caseína, portanto, tem a parede do intestino mais íntegra, portanto, não há soluções de continuidade na sua parede, porque aqueles produtos, aquelas 3 substâncias, açúcar, glúten e caseína, digerem o cimento que nas células da parede do intestino, chamadas enterocitos umas às outras, cavando galerias no seu seio, através das quais se escoam para o sangue aquilo que nunca lá devia chegar. O intestino tem uma parede por alguma razão, tem uma parede que a gente come, passa para o sangue. Agora, se aquilo que a gente come chega ao intestino, o intestino está todo esburacado, com a sua permeabilidade toda aumentada, acaba por chegar ao sangue substâncias que nunca na vida lá deveriam chegar, proteínas mal digeridas, detritos alimentares, toxinas bactérias, obrigando o hospedeiro a responder com uma reação do corpo estranho. Escuso será dizer que todas as doenças autoimunes têm este racional por trás. Mas não é só as doenças autoimunes. Todas as doenças, praticamente todas as doenças, não todas, mas praticamente todas as doenças têm na sua gênese inflamação e resistência à insulina. Uma coisa tem a ver com a outra. Certo. E nós tivemos isto em atenção. São os tais conceitos que o médico só poderia ter se fosse ensinado nas faculdades. Portanto, se o programa académico contemplasse a disciplina de nutrição, que é uma coisa que não acontece. Não acontece. E daquela faculdade em que acontece, eu soube de uma, não vou dizer, na altura própria de Whey, que é uma cadeira facultativa. Que é uma coisa inacreditável. Que uma pessoa está há 6 anos a aprender tudo e mais alguma coisa. E aquilo que mais importa na do ensinamento lá do Hipócrates, do pai da medicina, que o alimento é o nosso principal remédio, então é que é o que mais importa saber, não é louco. Está tudo louco. Sim, e parece que estamos aqui a andar ao contrário, não é? E a desaprender aquilo que, sem tantos avanços da medicina, já se sabia há tantos anos atrás, não é? Mesmo numa perspectiva de tratamento de doença, mesmo uma perspectiva de doença, caramba, se o homem diz que o alimento é o nosso principal remédio, então, das 2 uma, se manda o homem à fava, Hipócrates, a primeira coisa que o estudante de medicina faz quando é médico, quando depois vai também, é o juramento Hipócrates, e não se faz uma palhaçada dessas, não é? Está-se a dar, posto o homem nos pincas, e depois não se liga rigorosamente nenhum àquilo que o homem ensinou, uma palhaçada completa, para mim é a definição de hipocrisia. Por isso é que eu não chamo o juramento Hipócrates de juramento hipócrita. Para mim não há maior exemplo de hipocrisia que o juramento Hipócrates. É porque, para, as 5 afirmações dele, todas elas dão a mão umas às outras. E a propósito do intestino, tudo a propósito do açúcar. Doutor Avaro, o que é que você foi arranjar com o açúcar? O que é que ele diz? Ou o que é que ele dizia, coitadinho, 460 anos antes de Cristo, 2500 anos atrás. Como é que é possível? Na altura, praticamente, a medicina era inexistente, o homem já tinha esta visão. Se isto não é um visionário, o que é um visionário? O homem dizia, o alimento é o nosso principal remédio. Quem não conhece o alimento não sabe tratar de doenças. Temos dentro de nós tudo quando precisamos. Todas as doenças começam no intestino, e aquela mais notável, para mim, que é direita, é cereja no topo do bolo, que é primeiro não fazer o dano. Portanto, se a pessoa se meter pela boca abaixo os açúcares da vida, os elementos inflamatórios, os que têm caseína, os que têm glúten, portanto, que arrasam a parede do intestino, esse bocadinho de órgão, esse 7,5 metros de órgão, onde está só 70%, 80% da nossa imunidade, não é? Aquele GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, células dendríticas, macrófagos, linfócitos T e B, é lá que estão. Portanto, se uma pessoa quiser chegar no velho, se quiser ultrapassar as agressões aqui alvo, de manhã à noite, em casa ou fora dela, ou na rua, caramba, tem que ter um intestino tratado. Então, se tem que ter um intestino tratado, tem que pôr de lado os alimentos inflamatórios. Pôr de lado os alimentos inflamatórios é pensar, em primeiro lugar, no açúcar, que é o alimento mais inflamatório que existe. Os outros dois
dois grupos, os que têm glúten, esse aglomerado de proteínas, e os que têm caseína, vêm depois. Mas essencialmente o açúcar. Portanto, a propósito do livro, eu escolho com saúde, que tive a sorte gigantesca de ter o Cristiano Ronaldo facial com o Filipe Martins, aí de cima da Maia, aquela ginástica fantástica que foi pela primeira vez aos Jogos Olímpicos. A dizerem claramente, lá está, pelo exemplo, como eu digo, para as crianças é mais pelo exemplo que se vai do que aquilo que se diz. Aquilo que se diz entra por um ouvido e sai pelo outro, enquanto o exemplo, você olha, aquele tem sucesso. Então vamos lá ver o que é que aquilo faz. Aquilo faz assim, como o Ronaldo dizia lá no prefácio dele, se querem chegar onde eu cheguei, deixem lá os tabletzinhos em paz, façam exercício, vejam aquilo que comem, enfim. Mas, portanto, não andando com as coisas à frente das outras. Pelo exemplo, fazer as coisas certas. Mais aquilo que se faz, o exemplo, é fundamental, é muito mais importante. Os miúdos lá em casa verem o que fazem os pais, os seus cuidadores, sejam pais ou não, do que propriamente estar a ler livros e a ler nos tablets que se deve fazer assim, que se deve fazer assado. Porque se as pessoas seguem o exemplo de quem lá tem debaixo dos olhos, e essas pessoas de quem lá tem debaixo dos olhos têm um exemplo positivo, são pessoas com um perfil normal e que fazem coisas na vida e que andam a fazer as coisas bem feitas e é mais fácil convencer as pessoas a fazer isto e não fazer aquilo. Certo, e nós falámos aqui do início, não é? Do início do percurso que foi com a toxicodependência, e nós sabemos, nós profissionais de saúde e eu em particular de saúde mental, que o consumo excessivo do açúcar, não é? O açúcar age como uma droga no nosso sistema límbico, este sistema de recompensa e este vício, não é? Ou seja, tudo isto que o doutor abraçou depois é também tratar um vício, não é? Quer dizer, os centros no cérebro que recompensam o açúcar são os mesmos que recompensam a morfina e a heroína. Quando eu tive a clínica em Fandas, no Norte, entre 1996 e 2004, a maioria das pessoas que lá tinham tratamento eram heroíno-dependentes. A droga rainha era a heroína. Embora houvesse depois outras pessoas também com outras dependências, cocaína, anfetaminas, os derivados da cannabis, álcool. Uhum. Aquilo que recompensa no cérebro, a heroína, a fórmula é 2-acetilmorfina, é um radical de morfina acetilado duas vezes. Aquilo que recompensa no cérebro a morfina é exatamente aquilo que recompensa o açúcar e o trigo. Triticum. Por isso é que as pessoas começam a comer pão e croissant e não passam a vida inteira. Muito difícil deixar de ir por ali, porque o trigo também é recompensado nos sítios onde é morfina, certo, açúcar. Portanto, o papel do progenitor ou do educador, chamemos-lhe assim, do pedagogo, pronto, progenitor com funções pedagógicas, é dizer isto aos miúdos. Se tu quiseres come lá o bombom, se quiseres come lá o chupa-chupa, mas prepara-te que pode acontecer a mesma coisa que acontece ao drogado que está aí na valeta com a mão estendida à caridade, porque sem heroína, sem morfina, ele não consegue passar. Começou a brincar e agora está naquele estado. Transplantando para a vida comum, para a vida dos nossos miúdos. O que é que vai acontecer? Ficas agarrado ao açúcar, vais ficar... Provavelmente estás a pôr a jeito para ter aquelas doenças que começam assim, começam com a inflamação. E todas estas alterações nestas funções cognitivas dos miúdos, seja a atenção, seja a memória, que estão também neste processo, não é, de aprendizagem, seja a parte mais comportamental, e tudo começa também numa brincadeira. É só um chocolatinho, coitadinho, não deixes a criança morrer sem saber o que é. Envenenado, porque nós pais, eu estou a dizer, a cantar de poleira, a sensação que eu nunca fiz uma coisa dessas. Claro que fiz, claro que já dei um bombom ao meu filho, claro que já dei, só que sei que agora, com aquilo que eu sei que não é assim, e como tal, santinhos só no céu, anjinhos só no céu, cá em baixo nós todos fazemos as neiras, mas não custa nada dizer que não é por aí que nós estamos a ensinar os miúdos a serem pessoas sãs,
mais tarde, a não serem gordos, a não serem diabéticos, a não terem doenças autoimunes, a não terem cancro, a não terem doenças neurodegenerativas, porque, digo e repito, todas estas patologias têm na sua base inflamação e resistência à insulina. E, portanto, faz sentido estarmos atentos a esta realidade e, desde muito cedo, combatermos tudo quanto possa provocar inflamação. Pois se o açúcar é o produto que mais inflamação provoca, talvez não seja má ideia começar por aí. Pois eu falo do trigo, muito bem. O trigo, o centeio e cevada, tem glúten. Esse aglomerado de proteínas, gliadina, glutamina, gliadina, que tem outra chamada zonulina, que parece um berbequim para o intestino, explicar que também é inflamatório e também provoca o intestino poroso, o leaky gut dos ingleses. E como tal, se as pessoas souberem isto, não é que não façam as neiras e que não vão lá, mas cada vez que lá vão, como sabem que estão a fazer errado, fazem menos vezes. Doutora Bárbara, imagina ao fim de um ano, se a pessoa, estando atenta a isto, corta, sempre que põe à frente qualquer coisa, por exemplo, com glúten, põe massas que geralmente onde está o glúten, não é o arroz e a batata que não tem glúten. O arroz e a batata não tem glúten. Quem tem glúten é o pão e as massas, e os bolos, e as bolachas, essas coisas todas. Se cada vez que estão perante essas situações, se a pessoa tiver este conhecimento e ou não comer, que seria desejável, ou comer menos, uma pessoa que tem este conhecimento, em vez da fatia ser assim, passa a ser assim, em vez de 3 é 2, em vez de 2 é 1, em vez de 4 é 3, ou seja, começa a cortar-se, sabe que está a fazer as neiras. E aqui nós temos as vezes que consumimos e a quantidade que consumimos, ou seja, esta sensibilização e despertar as pessoas efetivamente para estes malefícios, é essa a intencionalidade, não é? Opa, ainda bem, e obrigado por ter falado nisso. Nós estamos a falar no conteúdo, não é? Se deve ter açúcar, se não deve ter glúten, e não estamos a falar da forma, que é aquilo que mais importa neste caso. É o número de vezes que metemos alimento pela boca abaixo. Não faz sentido. O nosso equipamento genético é praticamente igual ao equipamento genético dos nossos antepassados da Idade da Pedra. Os genes são praticamente os mesmos, só divergimos em 1%. E milhões de anos nisto, ou pelo menos milhares de anos nisto, só dá 10 mil anos para cá é que com a entrada da agricultura se está a fazer diferente. Dá 10 mil anos para trás, na altura do Paleolítico, não havia nem pouco, mais ou menos, pequeno almoço, almoço e jantar, e um sonecozinho a meio da manhã e um sonecozinho a meio da tarde. Havia, quando se comia uma vez, já era uma sorte. E não estou a dizer que as pessoas iriam a Fátima, que Fátima ainda não existia naquela altura, mas era uma sorte. E os genes são os mesmos. Agora, pequeno almoço, almoço e jantar, seneca a meia da manhã, seneca a meia da tarde. O que é que os nossos genes pensam? Este homem me enlouqueceu, ou esta mulher enlouqueceu. E não estão habituados. Não estão habituados. Quer dizer, além de estarmos a comer essencialmente coisas que na altura não havia, tudo quanto a gente come, 70% daquilo que a gente come é hidratos de carbono. Naquela altura, 70% do que se comia era gordura. Aquilo que se come hoje, gordura, que é porque com a demonização absolutamente esdrúxula do colesterol, come-se 10% das boas gorduras. Naquela altura que as pessoas não estavam nem pouco mais ou menos tão doentes como estão hoje, comia 70% de gorduras saturadas e não saturadas, portanto, colesterol era um não assunto, porque o macronutriente, 70% daquilo que se comia era gordura. Das vísceras, quando a seta estava lá no bicho e aquilo caía, aquilo que se levava para as cavernas para comer eram as vísceras, era a mioleira, era o coração, era o fígado, era o rim, era o baço, e isso é rico em gordura, da boa gordura. Sim, porque não... 70% era gordura, 10% de hidrato de carbono, e o hidrato de carbono era aquilo que se colhia do chão, daí chamar-se caçadores coletores, e era das frutas, mas a fruta era plantada, a fruta era sazonal, era plantada e só era colhida não sei quantos meses mais tarde. E como tal, por isso é que se comia só 10, 15% de hidrato de carbono, e 70% de gordura e 30, 40% de proteína. Hoje, doutora Bárbara, hoje é um escândalo, porque é exatamente o contrário. É 70% de hidrato de carbono, desde que a agricultura há 10 mil anos tomou conta disto. A agricultura tomou conta disto e começou a aparecer aquilo que é branco. Doutora Bárbara, antes, há 10 mil anos, não havia nada branco. Nada branco. Carne,
peixe, ovos, vegetais, legumes, fruta, nozes, amêndoas, nada daquilo era branco. E as pessoas adoeciam muito menos, os óleos que comiam eram óleos animais, a gordura, a banha do porco, quando substituiu a do porco e dos outros animais, quando substituiu a banha pelos óleos, é quando começa a surgir as doenças cardiovasculares, não é? Quando se começa a consumir óleos vegetais, óleos de sementes, é aí que começam as doenças cardiovasculares. Quando se cozinhava com banha, não havia doenças de coração, as pessoas não morriam com infarto de miocárdio. Foi a mudança para os óleos de sementes e para os óleos vegetais que inauguraram a desgraça de doenças cardiovasculares que surgiram. Ou seja, doutora Bárbara, isto foi há 10 mil anos com a agricultura. Daí para lá não havia nada disto. E que começaram a surgir os açúcares, que antes também não existiam, e existem, o doutor tocou num ponto que eu acho que também é muito interessante, porque existem vários tipos de gorduras e existem vários tipos de açúcares, não é? E na verdade falou das frutas. Hidratos de carbono são hidratos de carbono. Claro que a gente precisa de hidratos de carbono. Nós, mitocôndrias, precisam de hidratos de carbono. Mas olha que entre hidratos de carbono e gordura, pergunte-se a elas o que é que elas preferem, elas vão-lhes dizer que preferem gordura. Sabe porquê? Já lá vamos. Mas antes disso, o açúcar é um hidrato de carbono simples. É o pior de todos. Os hidratos de carbono complexos, que têm amido, é diferente, porque entra mais devagarinho no sangue. Agora, há que ter a noção disto, que são produtos com conteúdo zero de energia, são vazios não ajudam as mitocôndrias, eu estava a falar delas, a casa das máquinas das células, preferem 1000 vezes mais gordura do que açúcar, não é? A gordura com fonte de energia vale 9 quilocalorias por grama. O hidrato de carbono e a proteína só valem 4. Por isso é que as pessoas magras, que comem menos açúcar, parecem mais ativas que a pessoa obesa, para não falar em diabética. E tem efetivamente a ver com esta simbiose que acontece ou não e que nos permite ter mais saúde ou não. Os pais, os cuidadores e todos os agentes que acabam por envolver as nossas crianças e que nos estão a ver e ouvir ou que vão ver, por exemplo, o nosso programa indeferido, precisam de estar sensíveis a isto e ao impacto que estes consumos têm, começando pela inflamação, começando pelo facto do nosso intestino ficar mais... toda aquela barreira, não é? Deixa de existir e estas substâncias passam para a nossa corrente sanguínea e depois são muito impactantes no desenvolvimento de doenças e no crescimento das nossas crianças. E isto já é dito há muito tempo, isto é uma evidência científica e temos que estar sensíveis para no nosso dia-a-dia adotarmos aqui alguns hábitos mais saudáveis. Falámos da fruta. Tudo com peso, conta e medida, como é óbvio, e falámos da sazonalidade, que eu acho que também é um pormenor muito importante, porque a fruta tem o seu potencial se for comida efetivamente no momento da sua produção, não é? E no momento do seu consumo. Por isso, isto pode ser um grande substituto, não é? Uma grande fonte de energia para o nosso corpo. Além de mais, é fibra, o hidrato de carbono menos mal faz, ou que mais bem faz, chamemos assim, é a fibra. A fibra é a fruta. E por isso é que beber sumos de fruta está-se a fintar a fibra. Quem bebe sumos de fruta está a comer em termos de índice glicémico, está a ser 3 ou 4 vezes superior, porque fazer um sumo tem que levar com 3 ou 4. Imaginar o sumo de laranja. Para fazer um sumo de laranja precisa de 2 ou 3 laranjas. E como tal, caloricamente, está a levar com as calorias das 3 ou 4 laranjas. Se comer uma laranja sozinho, fica com uma pançada que não consegue comer mais nada. E está a comer, que é aquilo que é o melhor hidrato de carbono que as nossas bactérias mais gostam. As bactérias que temos no nosso intestino, a microbiota, prefere todas as bactérias que constituem a microbiota, que o que melhor as alimenta é a fibra da fruta, não é a fruta do sumo. Mas pronto. Ainda há bocado eu estava a falar dos brancos. Estava a falar que na altura do Paleolítico não havia nada branco. O branco surge com a agricultura. Eu, em consulta, chamo a atenção para isso. Até o ambiente se propicia, eu até às vezes digo que o branco que não presta. Porquê? Porque o arroz e a batata não têm glúten, mas têm um índice glicémico elevado.
O pão e a massa têm um índice glicémico mais baixo, mas têm glúten. Portanto, eu pelo índice glicémico ou pelo glúten, tudo quanto é branco não é realmente assim grande espingarda. O que tem cor é realmente o melhor, porque era aquilo que se comia no Paleolítico. No Paleolítico não havia nada branco, e no tempo do Paleolítico havia muito menos doenças que há hoje. Embora se deu o desconto, os métodos de diagnóstico eram mais básicos, como tal não se diagnosticava como se diagnostica hoje, e como tal ninguém pode garantir com rigor que se havia menos esta patologia, que havia menos aquela patologia. Agora, os achados arqueológicos que existem, os achados que se fazem, dizem claramente que havia muito menos cancros, havia muito menos doenças autoimunes, fez-se um estudo sobre a artrite reumatoide, incrivelmente menos casos de reumatoide que agora. Porquê? Porque não havia alimentos inflamatórios, não havia açúcar, não havia glúten, não havia cereais, portanto, trigo, centeio e cevada, não havia caseína, não é a lactose, que a gente tem mania de falar da lactose, a desgraçada lactose, passa a vida a levar na cabeça, sem culpa nenhuma. A caseína, que é a proteína, é que interessa. Essa é que, juntamente com o açúcar e o glúten, provoca o intestino poroso, não é? Provoca um aumento de permeabilidade do intestino. Presente essencialmente na vaca. A cabra e a ovelha não deixam de ter caseína, mas é uma caseína diferente. É uma caseína que não torna o intestino tão permeável. Como tal, sempre melhor cabra e ovelha, queijo de cabra, também tem queijo de ovelha, do que realmente a vaca, a carne fantástica, extraordinária. Essa carne do norte, barrosana, mirandesa, fantástica. Uma fonte de proteínas notável, uma fonte de hormonas brutal, uma fonte de vitamina B12 brutal, boa carne, honesta, sem estar encharcada de antibióticos e de hormonas, é o melhor que pode acontecer a alguém. Não é? Estar a demonizar a carne, vamos com calma. Quando perguntam, carne branca ou carne vermelha? Depende. Como diz o meu querido amigo Laí Ribeiro, nós não somos o que comemos, somos aquilo que comemos, come. Portanto, se aquilo que a gente come, se a carne que a gente come é uma carne aldrabada com um produtor desonesto que enche de hormonas e de antibióticos para pesar mais e para vender mais e encher mais os bolsos, é uma coisa. Se a carne, se o produtor for honesto e for limpinha e for carne, um animal alimentar-se de pasto, erva, isso é do melhor que há. Em relação ao também, se o peixe é de aquacultura e é alimentado com farinha, a conversa é uma. Pessoas com doença celíaca que não podem comer glúten vão parar ao hospital, comem uma posta de salmão, vão parar ao hospital. Porquê? Porque o salmão é alimentado com farinha. É como se comesse um papo seco. Portanto, o peixe é a mesma coisa. Se o peixe é alimentado, é selvagem, é uma coisa. Se o peixe é de aquacultura e é alimentado de maneira menos correta, de maneira menos honesta, chamemos assim, a coisa também é outra. Portanto, homenagem a Laí Ribeiro, somos aquilo que comemos como. Exatamente, e essa expressão eu nunca tinha ouvido falar, mas faz todo o sentido, porque é mesmo isso, não é? Se for seguro aquilo que nós estamos a ingerir, ok, tem valor nutricional e podemos, não é, beneficiar daquilo que contém, se efetivamente foi criado de uma forma industrializada e com essas farinhas que nós não queremos dar aos miúdos. E eu queria tocar, já só temos 12 minutos, doutor, e por isso eu queria tocar nesta parte de algumas sugestões que nós os dois podemos dar a quem nos está a ver e ouvir sobre, por exemplo, pequenos almoços, sobre aquilo que devemos privilegiar. Muito bem. Vamos Força. Lá. Vamos lá. Como eu disse ainda há pouco, no tempo do Paleolítico, praticamente não se comia. Uma refeição por dia era uma festa. Contrário daquilo que eu disse ainda há pouco, que eu não vou repetir. Portanto, ter sempre presente que naquela altura as pessoas eram mais saudáveis, adoeciam menos, porque não tenham dúvida que, além de não se ingerir alimentos penalizadores para a nossa saúde, os alimentos inflamatórios, também eram ingeridos em muito menos quantidade, por razões circunstanciais, não é? Naquele tempo não havia nada para comer, não se comia. Só que os genes desse tempo é os genes de agora. A diferença é de 1%, como eu disse ainda há pouco. Naquela altura, fazia-se exercício. A roda não tinha sido inventada, tudo andava a pé, tudo andava a correr, tudo se fazia exercício. Não é como hoje que anda tudo rabo tremido
para todo lado, não é? Só os maluquinhos dos ginásios é que fazem o ginásio, não é? Hoje cada vez há mais pessoas que veem isto como deve ser e que já fazem exercício nos ginásios ou fora deles e que não são maluquinhos nenhum, os maluquinhos são os que não os fazem. Mas, portanto, já começa a estar enraizado, mais ou menos generalizado o conceito que o exercício é fundamental. Eu gosto de dizer, para se ter saúde, além de uma alimentação planeada, exercício e o sono reparador são os outros dois pilares básicos para que a pessoa chegue nova à velha e que não adoeça. Mas, portanto, em relação ao ritmo da alimentação, no meu entendimento, aquelas 4 formas de fazer jejum que eu falei no meu livro em 2015, chegar no vermelho, são 24 horas, que não é estar um dia inteiro sem comer. Se a pessoa jantar um dia e jantar no outro dia, está a comer todos os dias, só que salta as refeições entre uma e outra. 16/8, que é aquela que eu faço, partilhando com a doutora Bárbara, parte da minha intimidade, é aquilo que eu faço, 16/8. Como entre o meio-dia entre as 11 e as 7, ou entre o meio-dia e as 8, como vai acontecer hoje. Vou acabar de falar consigo, vou comer qualquer coisita, e, enfim, antes de pôr-me a ler qualquer coisa e tratar o assunto. Hoje é o Benfica-Barcelona, para tratar o 8 para o Benfica-Barcelona. Mas, como tal, 24 horas, 16/8. Não comer de lá para cá, portanto, não estar 16 horas sem comer nada. Não se esqueçam que não é só nós, a nossa cabecinha, que precisa de férias, para não darem doida. O intestino, que é só o nosso principal órgão, que está lá 70, 80% do nosso sistema imunitário, estão lá aqueles neuromediadores a que eu me referi de início, que comandam a nossa vida de relação e que nos dão alegria, que nos dão sossego, também precisa de descansar. O órgão precisa de descansar. E cada vez que a pessoa não come, está-lhe a dar descanso. É uma violência estar sempre a pôr aquelas vilosidades intestinais, aqueles quilíferos, aquelas que há no intestino, na parede do intestino, para chupar aquilo que lá passa dentro para o sangue, dá-lhe um bocadinho de descanso, dá-lhe um bocadinho de folga, dá-lhe um bocadinho de treino. O intestino também agradece. A vantagem do jejum é essa, que o intestino fica feliz da vida. E a gente precisa dele, caramba. Precisamos dele por 2 razões, como eu já disse. Para nos dar a imunidade que nós necessitamos, não é? Para cada vez que aterra um bicharoco, ele não criar doença, ele ficar a falar sozinho. Eu passo a vida a dizer que não é preciso ser agricultor ou labrador para se ver que o terreno importa muito mais que aquilo que lá pousa. Se aquilo que lá pousa, por um nome muito pomposo que tenha, Covid ou raio que o parta, se o terreno não quiser, fica a falar sozinho. Nós temos é que ensinar estratégias para ter um terreno forte, para ter um sistema imunitário capaz. E como tal, como 70, 80% do sistema imunitário está no intestino, então, caramba, vamos lá dar descanso ao homem, ao rapaz, para ele também poder trabalhar e poder preparar como deve ser aquilo que nos defende e de que maneira das nossas infecções. O tal GALT, como eu lhes falei, não é? Gait Associated Infectious Tissue. Além dos neuromediadores, que tem a ver com a nossa boa disposição. Portanto, 24 horas, 16/8. Terceira forma de fazer jejum, 12/12. Não comer no intervalo 12 horas, jantar e depois comer 12 horas, não comer 12 horas. A quarta forma, 5/2. 5 dias a paleolítico, não é? Carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, fruta, nozes e amêndoas, como se comia naquela altura, dá 10.000 anos para trás, e 2 dias 500 calorias. Olha, 500 calorias por dia, Bárbara. Vocês mulheres precisam de 2.000, nós homens precisamos de 2.500. Se nós só comemos 500 calorias, só metemos pela boca abaixo 500 calorias, o corpo vai ter que se desenrascar, vai ter que ir buscar, no vosso caso, 1.500 a algum lado, no nosso caso, homens, 2.000 a algum lado. Qual é a única chance que o terreno tem? Era a gordura. Hein? Se a gente não a mete pela boca abaixo, não há outra hipótese, não era a gordura. A gordura é mobilizada como fonte de energia. Como é mobilizada, a gente perde-a, fica mais elegante, aperta o botãozinho do cinto para lá mais para trás e sente-se melhor. E sente-se porque o seu ego sobe um pouco, fica um pouco mais feliz por se sentir mais magro e sente-se melhor que estas 9 quilocalorias contra as 4, enfim.
Exato, e aqui nós temos então estas escolhas mais saudáveis, esta introdução do jejum da forma que nós nos sentirmos melhor e com orientação. Nós só estamos aqui a sensibilizar e a mostrar os caminhos, e depois nós temos que ter a orientação nestas escolhas. Isto também é importante dizer. O privilegiar o exercício físico também e o beber água para repormos, não é? Esta fonte que também é muito importante. Dizer uma coisa. Força. Sei que temos mais de 3 minutos, a coisa que vai. Temos. Falou muito bem, a água fundamental, somos 70% dela, portanto, logicamente, que a ideia é beber água, 2,5 litros por dia, fazer 250 centímetros cúbicos de urina, e a água que bebemos, terem atenção, a água que temos dentro de nós, lágrimas salgadas, suor salgado, portanto, tentar beber uma água que imite um bocadinho a água que temos dentro e fora das nossas células. Quando eu falo de água do mar, é uma estratégia para quem bebe como deve ser, para beber uma água que temos dentro de nós. A água que temos dentro de nós, a água do mar, portanto, dá-nos o salgadiço, diria, que o nosso corpo precisa, que as nossas células precisam, tem aqueles minerais notáveis, potássio e magnésio, em quantidades gigantescamente superiores à água mineral, magnésio 600 vezes, potássio 1.100 vezes, que são vitais para todos os nossos processos metabólicos. Mas também dizer o seguinte, o fazer isto é ter ideia de como se deve fazer. Agora, de volta e meia, a nossa vida leva-nos a fazer argoladas, a fazer as coisas fora da caixa, que acabam, no fundo, por nos contribuir para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional. Era o que mais faltava, que eu não fizesse as neiras de vez em quando. Tenho a doutora Bárbara, por muito elegante que seja, a ideia é, quando se faz a asneira, para já não ficar arrependido a ter feito, tem que dar graças a Deus ou quem quer que seja, por estar vivo e poder ter tido aqueles momentos de prazer, nunca envergonhar de uma coisa dessas, só que depois pagar a fava. São estas, é o ser uma escolha consciente, não é, no fundo? Eu quando faço asneira, no dia seguinte pago as favas. Há dias que nem como faço junto de 24 para pagar a asneira que fiz na véspera. Agora, não fico arrependido, eu não devia ter feito aquilo. Não devia ou tenho, que uma vida que eu tenho, as coisas que eu faço, trabalho, aquilo que eu trabalho com a minha idade, aqui 3 anos de aquilo que eu trabalho, aquilo que eu faço, então de vez em quando também não mereço fazer a coisinha fora da caixa, mereço e faço, e de continuar a fazer. Pago as favas e contenho um bocadinho mais, e às vezes até nem como pago as favas. Isso. E é um bocadinho isso, quando nós falamos nos nossos antepassados e naquilo que eles comiam, eles só não comiam o que nós comemos agora porque não existia. Ainda tinha, se soubesse que se calhar era um zolar. Com as nossas crianças, por favor, a quem nos ouve, sem fundamentalismos, equilibrando, se houver uma festinha ou assim, mas evitem estes lanchinhos, estes pequenos almoços, estas refeições com estas coisas muito apelativas e estes snacks muito atrativos. É o prefácio do Cristiano Ronaldo, leia o prefácio da Filipa Martins. Isso. Eu escolho crescer com saúde, vejo o que é que Cristiano Ronaldo diz, vejo o que é que a Filipe Martins diz, vejo que é possível crescer com saúde e ter um futuro risonho e ter física e mentalmente serem pessoas capazes, saudáveis e felizes. Exato. É um inspirar-nos em alguém que falamos de 2 atletas de sucesso, não é? Que efetivamente fizeram ao longo da sua vida escolhas que lhes permitem também ter esta performance, porque tudo isto é consequência. Sem dúvida, doutora Bárbara, deixa-me dizer, o que digo no livro é que dá imenso prazer dizer isso. Fazer que muitas vezes sejam os filhos a ensinar os pais, porque os pais, tipo Manuel Pinto Coelho da vida, são cabeças duras. Que é difícil em velhos estar a reformar hábitos. É muito difícil, está muito recalcado há muitos anos. Certo. Olha, se aparecer um miúdo ou uma miúda com 10 anos de idade, com 15 anos de idade, a dizer, pai, mãe, olha, calma aí, que eu li, ouvi, que a coisa não é assim, que a coisa deve ser assada. Isso é incrível. E aí os pais talvez achem e talvez vão ir buscar com que a educação saia de baixo para cima e não estar sempre de cima para baixo, porque puxar de cima para baixo às vezes é difícil, a pessoa está tão batalhada, tão acostumada
a estes hábitos, não é? Doutor, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por o seu contributo valioso. O nosso tempo está mesmo a terminar. Espero que o nosso doce típico, o nosso pão de Lodová, chegue aí e que vocês se deliciem. E espero que sejam até breve, porque quero muito voltar a falar com o doutor. Muito obrigada pela sua generosidade. Muito obrigado, Vara, pelo convite que me fez e aceito um beijinho daqui para aí. Um beijinho. Obrigada por tudo, doutor.